Tema Podcast. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do podcast Tema e hoje a gente traz a professora Heloísa Lins, da Faculdade de Educação da Unicamp, e ela também é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos aqui da universidade. Professora, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade de nos atender. Eu que te agradeço muitíssimo, Fábio, pela oportunidade de diálogo e seguir pensando sobre temas importantes para a nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Perfeito. Bom, a gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, né, sobre o tão falado vídeo do Felca, né? O Felca é um youtuber, influencer muito seguido nas redes sociais pelos jovens, mas um ilustre desconhecido dos pais irresponsáveis. Quer dizer, ele virou uma figura nacional, ele furou a bolha, né, como se diz, ele virou uma figura conhecida de todos os mundos aí a partir de um vídeo que ele publicou recentemente, falando da questão da adultização de crianças e adolescentes na internet, principalmente, né? Basicamente, ele denunciou vídeos que erotizam crianças e adolescentes em busca do famigerado like e da monetização, né? Quanto mais visualizações, mais dinheiro o autor do vídeo ganha. Eu queria começar essa nossa conversa, a senhora comentando sobre o fato desse problema. Ele não é um problema que começou agora, ele não existe agora com a internet, com as redes sociais. A erotização, a adultização de crianças e jovens já é um problema, um desafio de muito tempo. E para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Desde quando vem isso, para que as pessoas tenham a noção exata do tamanho do problema que a gente enfrenta e que muitas pessoas ainda insistem em não enxergar. É um tema que nos afeta a todos e todas, e eu acho que o Felca consegue, como você falou, quebrar a bolha, sair com essa discussão mais uma vez de uma forma muito potente. E isso é extremamente importante para a gente retomar um assunto que vem sendo esquecido e parece que de forma proposital pela nossa sociedade. Eu acho que ele usa uma linguagem, né, que vai trazer uma importância para isso, rompendo barreiras de idade, de formas de debate, inclusive de espectros político-partidários. Então, em princípio, o que ele faz é alguma coisa que nós da academia, por exemplo, tentamos fazer várias vezes e não conseguimos, não temos essa força de impacto, ou não sabemos fazer da forma como ele se propôs e com a linguagem que ele usou para o público que inicialmente visualizou e daí fez circular e daí fez a divulgação a ponto de se chegar no Congresso, né? E reverberar mais uma vez, tensionar as políticas públicas para que isso volte a ser debatido. Então, primeiro eu queria destacar esse aspecto importante da linguagem que ele encontrou e de como a gente precisa prestar atenção também nas formas de mobilização do nosso imaginário social para fazer questões importantes do ponto de vista social, político, entrarem no rol das prioridades, né? Então, por que as crianças ou as questões sobre as infâncias não são questões pautadas como regra e todo mundo aceita? Por que os adultos nessa sociedade se acomodam tanto com tantas violências todos os dias sendo reportadas sobre as crianças? Violências físicas, né, sexuais, psicológicas, religiosas, uma série de violências. E por que a nossa sociedade não vem se mobilizando na mesma medida em que essas violências vêm sendo perpetradas? O Brasil, com tudo que vem assistindo nos últimos anos e não só nos últimos anos, poderia parar em função dessa pauta. E não para. E por que não para? Eu sempre me lembro, Fábio, de uma análise do Nelson Mandela sobre as crianças sendo as minorias sociológicas em todas, e políticas, né, em todas as sociedades. Então, é interessante e importante a gente entender que as crianças são minorias e são invisibilizadas nas sociedades que nós temos, né, nesse modelo de sociedade capitalista e com todos os marcadores das diferenças que fazem movimentar outras violências, né? Então, as crianças precisam ser
invisibilizadas em sociedades como as nossas. E elas são. Então, quando a gente começa a olhar para isso, para esse fenômeno, e começa a fazer uma movimentação das nossas sensibilidades, olhares adultos, para o fato de que crianças são minorias sociológicas, políticas, culturais, linguísticas, etc., já é um começo de conversa. Eu estou tentando responder, pelo menos pensar com você, pela questão que você provoca, para o fato de que, estruturalmente, nesse modelo de sociedade que não é só brasileiro, as crianças precisam estar nesse lugar da invisibilização, né? Então, necessariamente, nós esquecemos que as crianças estão nesse lugar e é por isso justamente que elas sofrem tantas violências e a gente naturaliza. O fato é isso, né? Que nós naturalizamos as violências contra as infâncias. E um detalhe importante é que não são todas as infâncias que vão ser violentadas das mesmas formas. Algumas mais, por exemplo, as crianças negras, indígenas, as meninas, as crianças trans, etc, etc. Então, também tem uma discussão aí. Por que isso acontece? Eu acho que é necessariamente pela forma como nós estamos estruturados como sociedade e é imprescindível nesse modelo que nós, como adultos, façamos esse pacto da invisibilização sobre as crianças, né? Faz parte da nossa socialização que a gente naturalize absurdos contra as crianças. A gente não reconheça as crianças como sujeitos de direitos que são. Por que ele consegue fazer isso agora? Eu acho que é uma ótima questão. Apesar da linguagem que ele usa, da forma como ele consegue, em outros momentos talvez ele não conseguisse. Outras pessoas tentaram outras vezes e não foi possível. Por que ele fura a bolha agora? Por que se abre esse portal? Eu não sei se é a questão mais importante. Aconteceu. É um acontecimento, né? Várias confluências poderiam ser tecidas por nós, a gente tem que estudar isso, mas não vem ao caso. Se abriu uma possibilidade, o assunto volta à tona, e eu acho que agora é correr atrás, minimamente, desse prejuízo. Quando a gente está aqui, por exemplo, falando disso, o assunto está na boca de todo mundo, as pessoas estão sabendo quem é o Felca, o que o outro youtuber, o Ítalo, estava fazendo, e outros, né? Então, parece que é movimentar alguma coisa que nos anestesiou como sociedade. Ninguém olha para a criança. Inclusive, se suporta dizer, nem gosto de criança numa sociedade assim, né? Se naturaliza a tal ponto a violação dos direitos humanos das crianças que a gente pode até dizer isso. Lugares que não recebem crianças, como não recebe pet, né? Como se fosse possível uma discussão dessa, né? Aqui não se recebe ou aqui se recebe crianças. Crianças são sujeitos de direitos, pelo menos reconhecidos desde 89, né, pela Unicef, 90 aqui no Brasil com o ECA. Então, são muitos absurdos naturalizados, cristalizados, que são estruturais, já são estruturais, né? Bom, o irônico é que a senhora diz, né, que as crianças são invisíveis. Só que na internet elas são um produto muito rentável, pelo jeito, né? Porque existem milhares de vídeos com crianças e adolescentes tendo seus corpos explorados, situações inadequadas, e isso gera monetização. Quer dizer, a criança é um produto lucrativo por um mau caratismo na internet? Então, quando a gente invisibiliza como regra, e as crianças continuam existindo, elas são, no mínimo, coisificadas, né, quando elas são vistas. Elas são objetificadas quando elas são vistas. Quem olha para as crianças, via de regra, não olha com esse cuidado, com essa atenção necessária para que elas sejam, de fato, sujeitos de direitos, que tenham participação, inclusive política, como todos os adultos têm direito. Pelo menos em tese, com toda a discussão que a gente possa fazer aí, mas em princípio são direitos garantidos, né? Nesse caso, quando se opta em olhar para as crianças, dar atenção para as crianças, é para coisificar, objetificar e fazer uso mercadológico numa sociedade de consumo. Quer dizer, está tudo dentro desse mesmo tabuleiro, o jogo está funcionando. Eu acho que o que acontece agora é que vem uma onda de consciência, que é muito interessante, mas é
como você disse, sobre um território que já estava mais do que evidente. O problema já estava aí, já era possível de qualquer pessoa ter trazido para o debate, né? Por que isso não vem? E a gente sabe que importa menos do que aproveitar a oportunidade. Mas eu vejo dessa maneira. Quando as crianças aparecem na nossa discussão social, elas aparecem como objetos de cuidado, objetos de mercado, e esse objeto de cuidado é no sentido de punitivismo. Então, a gente vai cuidar, nós adultos resolvemos que vamos cuidar das crianças com a nossa lógica, que é adultocêntrica. E isso é um problema também em termos de violência. A gente não escuta a criança, a gente determina o que para nós é o cuidado, como a gente vai proteger as crianças, e normalmente, né, a gente sabe disso também por causa de pesquisas, além do que é evidenciado no cotidiano, normalmente a gente faz isso de forma verticalizada. A gente não faz isso reconhecendo que também as crianças, adolescentes, jovens, né, são pessoas com direitos de participação e de, inclusive, contraposição às nossas ideias. Né? A gente não dá o espaço para além da escuta, quando muito se dá, né, para a escuta, mas a gente não dá o espaço para a contrapalavra, a gente não quer ser confrontado por criança, porque a gente é uma sociedade que tem essa disciplina verticalizada, né? Nós dizemos o que é e o que não é. Então, veja, para falar o mínimo sobre isso, quando a gente quer cuidar da criança, quando a gente olha para a criança, resolve não invisibilizar, olha de cima para baixo, faz de uma maneira punitivista, na melhor das hipóteses, querendo ouvir, mas não querendo escutar o que ela tem de volta. O que ela pode devolver, que pode fazer ruir todo o teu pressuposto de cuidado, seja lá o que for, né? Então, a gente não quer, de fato, colocar a criança nesse lugar de igualdade, a gente não coloca. Como regra, a gente não coloca. Ela nos desestabiliza no nosso poder. A criança nos desafia e a gente não quer lidar com isso. Por isso que ela é minoria, justamente. A outra forma, pelo menos para a gente trazer aqui, que eu comentava, é da coisificação, da objetificação, que aí esculhamba com cuidado mesmo, que aí vamos usar as crianças para as coisas que a gente precisa fazer e angariar monetização e tocar a vida como essas pessoas querem tocar, que tanto faz se é criança, se tem direito, ou se é uma coisa, um objeto, porque a gente vai sacrificar em nome do capital também. Tá tudo valendo, tá tudo dentro do jogo. E outras tantas formas que a gente escolhe de visibilizar a criança para também fazer um uso que eu acho muito perverso, né? Quando a gente resolve olhar para a criança, normalmente não é para dar o direito à participação, o direito a tudo que ela tem, né? Provisão, participação e proteção, ao mesmo tempo, que é o que está lá na Convenção dos Direitos das Crianças. A criança não tem que ser só protegida ou só cuidada do ponto de vista da provisão, ela tem que participar. São os 3 P's da Convenção. Mas a gente não lida bem com isso, né? A gente é uma maioria supremacista adulta. A gente não quer saber do que a criança tem a dizer que nos coloque em xeque. Imagine do ponto de vista mercadológico, né? É produto, criança vende, e fim. E assim, o que dizer de pais que colocam os filhos nesses vídeos, né, que transformam os filhos em mercadorias, né, para ganhar dinheiro? Isso é uma questão para a gente debater muitíssimo, precisa vir à tona. Que bom que dessa vez apareceu, apesar da tragédia que é. Eu acho que a gente nem deveria, nesse momento, com o tempo que a gente tem, entrar num mérito que é mesmo de utilização das crianças de uma forma mais patológica, que a gente sabe que existe, que alguns pais, infelizmente, vão tratar, né, dos filhos como mercadorias também. Então, eu nem gostaria, nesse momento, de trazer esses casos, porque eu acho que a maioria não representa esse espectro, né? Mas a gente sabe, eu acho que é bom trazer para a mesa o fato de que isso, lamentavelmente, existe. Pais são violadores também. Então, não são só violadores do ponto de vista físico, mas são violadores do ponto de vista psicológico, religioso. E esse é um debate muito sensível. Nós, adultos, não queremos fazer esse debate e a gente precisa fazer esse debate, que espero logo mais ser acionado. Mas para trazer o que você aponta e olhar para a maioria dos pais, me parece que é mais uma falta da educação midiática nos pais. Os pais não foram educados
para que eles saibam lidar com o fenômeno das redes sociais, da vida digital, dessa vida fora de um contexto concreto que não seja regulado pelas big techs. Então, eu gostaria de trazer com mais ênfase sobre o que eu acho que é maioria, dizendo que os pais normalmente não têm a menor ideia de todos os riscos, dos possíveis riscos sobre os filhos, né? E sobre a sua própria família, suas próprias famílias. Então, vejo mais como um descuido, falta de letramento midiático, falta de uma educação que não foi curricularizada dessa forma nos últimos anos. Então, tem todas as gerações, as mais antigas, né, os nossos pais, nós, os nossos filhos agora, que não estão tendo essa educação. Enquanto isso, tem um mundo acontecendo em paralelo e os pais deixando tubarões cuidarem dos seus peixinhos, né? E eles expõem sem saber. Então, eu parto desse pressuposto que é mais uma questão de falta de conhecimento profundo, de letramento midiático, que faz com que os pais acabem achando que é só uma brincadeira, que está tudo bem, até achando que o filho está podendo participar, querendo, em última análise, dar essa oportunidade para os filhos de participação num território extremamente colocado como armadilha, mais do que qualquer outra coisa, né? Para fisgar essas aparições e, como você disse, monetizar e ganhar dinheiro com isso. Eu vejo dessa maneira, embora a gente tenha que colocar na mesa, sim, que alguns pais também coisificam e não vão se importar em violentar os filhos se eles estiverem ganhando dinheiro. Quero acreditar, e me parece que os dados mostram isso, que é uma minoria. Essa questão do letramento, né, faz com que também muitos pais caiam naquela situação corriqueira de vou dar um celular para o meu filho, vou dar um tablet para o meu filho. Quero sossego no restaurante, quero sossego em casa no final de semana, eu preciso descansar. E as crianças e adolescentes nas telas, eles dão sossego para alguns pais, né? Alguns pais têm essa mentalidade. O que a senhora tem a dizer para esses pais que acham que o meu filho não está na rua, ele está seguro, ele está no quarto, no computador, no celular, ele está em casa, ele está seguro. O que a senhora tem a dizer para esses pais que acham que colocar uma tela na mão de uma criança ou de um adolescente é fazer o bem? É fazer o bem para o sossego dele, adulto, e fazer o bem para garantir ou segurar a criança ou jovem dentro de casa? Entretenimento, né? Eu, além de pesquisadora, eu sou mãe. Então, eu me coloco muito nesse lugar de vulnerabilidade também para pensar isso, de questionamento sobre isso, e eu acho que nós não temos respostas simplistas, fáceis. Várias pessoas, às vezes, aparecem dando essas respostas e eu desconfio muitíssimo. E aí eu desconfio mais como pesquisadora do que como mãe, mas também como mãe, né? É muito difícil exercer a paternidade, a maternidade numa sociedade da informação como a nossa, né? Em que esses objetos tecnológicos fazem parte da nossa cena cotidiana, como garfo, faca, livro, né? As coisas estão aí, elas fazem parte de toda a sociabilidade nossa. Então, assim, é extremamente difícil tirar as crianças desse rol de interações em que todos e todas estão envolvidos, né? Eu acho que tem uma questão anterior que, de novo, nós como adultos pouco capacitados para a vida adulta, que envolveria tomar decisões a partir de mais reflexões, de mais análises, e a gente faz muito pouco isso, a gente pensa muito pouco, no geral, né, na nossa vida adulta. Quando a gente vai ver, já está lá, já está na praça. Como é que a gente deixou isso acontecer? Eu acho que essa é uma questão que a gente deve sempre tentar recuperar. Como é que a gente chegou num modelo como esse? Nesse sentido, o que eu quero dizer, só para concluir um pouco mais a minha ideia, além dos celulares terem aparecido assim na febre em que apareceram e todo mundo tem celular, ponto, praticamente é isso, né? Todo mundo com algum dinheiro vai ter celular. Como é que a gente resolveu que seria assim e não percebeu que isso seria um problema? Por exemplo, para as crianças, porque o celular não é só para fazer ligação, né? Então, ele abre para tudo que tem no mundo, inclusive para esse submundo, deep web e tudo mais. Como que a gente não anteviu? Como que a gente não refletiu sobre? É um problema que nos diz respeito mesmo. E é óbvio que isso vai impactar
nos modos de paternidade e maternidade, para além dessa coisa simples que eu vejo, que é assim, os pais são responsáveis ou irresponsáveis, para ser mais específica, porque eles simplesmente deixam os filhos fazerem isso. Tem muitas camadas aí. Ok, de novo, tem pais que simplesmente não estão minimamente preocupados se está acontecendo XY, porque a criança está distraída, ok, e não tem preparo para esse exercício da maternidade, da paternidade, e não quer ter, de fato. Vamos tirar isso do cenário e lidar com essas maiorias bem intencionadas. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Então, tudo bem, temos uma questão anterior, não fizemos a nossa lição de casa, colocamos as coisas na rua e eu ia chegar na IA naquele momento e não fechei a janelinha que eu abri, né? Colocamos IA na rua também, a IA está liberada. Como é que a gente resolveu fazer um negócio desse sem o devido debate? Porque dá dinheiro. Então a gente não precisa fazer debate. As coisas dando dinheiro, elas vão entrar. O celular dá dinheiro, vender celular dá dinheiro, não interessa se vai ser um problema social. A gente faz na lógica oposta, né? O critério é o mercado, o critério é o dinheiro, e se as crianças e a nossa sociedade vai adoecer depois, em níveis mentais, em níveis de interação e todos os outros que a gente puder recuperar, a gente não raciocina sobre isso. A gente está movido por dinheiro. A nossa lógica é mercadológica, capitalista, e lamento se eu tenho que falar sobre isso, porque esse é outro assunto indigesto. Mas a gente vai ter que enfrentar esse debate a sério ou ficar na simplicidade. A simplicidade, para tentar fechar um pouco as ideias aí, puxando os fios, Fábio, é dizer que os pais são só folgados, sabe? Quando eles deixam os filhos nesse tipo de entretenimento, ou são só ignorantes, não tem letramento. Ok, isso é possível, mas eu acho que a camada mais profunda é o fato de as redes não serem reguladas e isso não poder ser debatido, sem que venha à tona a tal famigerada ideia de censura das redes. Então, assim, mesmo como mãe, quando eu quero não oportunizar, ainda que meu filho tenha acesso e que aí eu estou dizendo como mãe, como eu fiz, tentei negociar ao máximo com ele, quando todo mundo tinha celular, eu gostaria que ele não tivesse, mas também eu posso prejudicar a sociabilização dele. Cultura de pares, todo mundo tem e ele é um ET que não vai ter? Chega uma hora que é inviável essa negociação e você faz a criança sofrer também. E nós já decidimos como sociedade que todo mundo teria. Por que aquela criança ou a outra não vai ter? Essa não é uma negociação fácil. E aí eu, como adulta, posso resolver de cima para baixo. Você não vai ter, pronto e acabou, mas ele é um sujeito de direito. A criança é um sujeito de direito, repito. Então veja que isso não é simples. Isso não é simples. Quando a gente simplifica, normalmente a gente está exercendo essa adultocracia mesmo, né? Vem de cima para baixo e acabou. Então, me parece que além da questão do letramento sobre os pais e essa facilidade, comodidade, sim, é um entretenimento, é uma babá eletrônica, ok, e não deveria ser. Para além disso, mesmo quando a gente faz a lição de casa, de novo dizendo isso, né? E tenta se colocar em atenção a isso, é dificílimo, você não tem acesso. Eu me lembro que meu filho vinha me mostrar o que ele achava na internet, porque a gente conversava sobre, eu entendi que eu não tinha como ter esse acesso mais profundo, tanto que às vezes a gente vê na TV tantos casos acontecendo que crianças morrem fazendo aqueles desafios porque os pais, mesmo tentando regular, eles não conseguem regular. Você não vai usar de tal horário a tal horário. Mas no horário que a criança usa, ela pode pegar um desafio desse e morrer, como foi a criança de Brasília, a menina de Brasília mais recentemente, né? Que fez o desafio e veio a óbito. Então, o que eu quero dizer, essa solução, ela não existe só com a privação dos celulares. Eu posso não dar, a sociedade pode resolver não dar os celulares para as crianças de tal horário a tal horário, ou quando elas pegarem os celulares, por falta de educação midiática e por falta de regulação, elas vão ter acesso a coisas terríveis que os pais não têm a menor ideia e não tem como ter. Então, jogar a responsabilidade nos pais é falacioso do meu ponto de vista, temeroso, enganoso e estratégico politicamente. Quando a gente joga a sua responsabilidade nos pais, a gente está tirando o debate do rumo. O problema maior não é esse. E essa questão de
desses conteúdos adultos com crianças, isso mexe também com a formação da criança, né? A gente vê, por exemplo, crianças muito pequenas querendo se vestir como adultos, né? A própria publicidade trata, às vezes, as crianças como mini adultos também, porque o mini adulto ele deve consumir mais, né? Tem toda a questão da lógica do consumo, né? A gente vive uma era do espetáculo, do ego, onde a foto não é feita mais de quem clica para a paisagem, mas quem clica é quem aparece, quer dizer, é tudo um ciclo de ego, né? E como é que fica essa questão da cabeça da criança e do jovem, né? É uma maturidade acelerada e distorcida você conviver com esse tipo de material, de vídeo, de conteúdo nas telas? Eu concordo com você nessa leitura ampla e acho que, de novo, revela, né, esse tipo de desenho social que a gente tem, revela a lógica de mercado. Então, como a gente deixou que isso acontecesse? Quando foi que a gente abriu mão? E se a gente for de fato fazer esse exercício, olhar na história, a gente sabe quando foi, né? Mas para recuperar essa grande questão, que ela venha de novo, quando foi que a gente deixou que a nossa formação coletiva, em nome da coletividade, se fragilizaria a ponto de cada um ter o seu terminal, o seu próprio celular e se voltar exclusivamente para ele e se dissociar do coletivo, né? Então, mais uma vez, numa sociedade como a nossa, está tudo funcionando muito bem. Não era para ser diferente. Se a gente tem que vender tudo isso, e se isso nos desconecta como coletivo, porque a gente comprou essa ideia de que nós não somos um coletivo e nós temos que cada vez mais fazer esse trabalho endógeno para si, por si, e o outro está distante, para não dizer ainda numa posição mais preocupante ainda, né? Quando o outro incomoda e eu preciso eliminar o outro nessa sociedade, que é assim que se trata o outro, como regra. Então, me parece que é a ponta do iceberg. Quando a gente olha para a questão tecnológica e como é que ela revela essa formação subjetiva infantil, juvenil, é muito do que a gente quis fazer ao longo desses anos. E a gente está chegando num ápice em que essas redes e esses aparelhos estão levando a gente para um isolamento máximo, né? A ponto de não suportar a diferença, de não suportar o outro e de fazer escolhas cada vez mais ameaçadoras sobre a coletividade. Porque essas crianças estão aprendendo isso. Elas estão aprendendo. E aí, quando eu falo as crianças estão aprendendo, obviamente porque os adultos estão ensinando, né? Isso não seria possível se a sociedade adulta não desse isso como referencial cultural. É essa cultura que nós oferecemos às nossas crianças. Individualista, voltada para uma meritocracia, eu tenho que ser melhor que todo mundo, eu tenho que vencer, então sou eu, meu umbigo, no máximo minha família. Para eu avançar muito na coletividade, é a minha família que interessa, né? Então isso se complicou de uma maneira a ponto de que agora a gente olha e tome susto sobre uma coisa óbvia, que estava desenhada, está desenhada. Repito, com relação à IA, o que vai acontecer ainda e que as pessoas estão vendo ou poderiam ver ou não querem ver e se negam ao debate, mas é para um lugar muito mais isolado, para dizer o mínimo, que essa subjetivação infantil está se dando, né? Ela é não só afastada do coletivo, ela é avessa ao coletivo. E somos nós, adultos, os grandes responsáveis. Eles não estão inventando a roda. É essa cultura que eles têm para beber, né? Se esse modelo é vigente, é hegemônico, é muito difícil quebrar. E eu só queria falar uma coisa aí, Fábio, sobre quebrar essa possibilidade de criação de subjetividades egoístas, vamos falar assim, né? Para a gente se entender. Seria a escola, o papel fundamental da escola. E a gente está muito refém nas escolas de uma série de elementos que são de adoecimento da nossa sociedade do ponto de vista democrático. E as escolas estão reféns dessa inviabilização
de abordagem desses temas que são centrais. Por exemplo, então, não é à toa que nas escolas a gente não tem possibilidade da educação midiática. Tem projeto de lei parado lá no Senado, da última vez que eu vi. Está difícil de avançar, porque quando você abre educação midiática, você vai ter que mexer numa criticidade, ou fazer movimentar uma criticidade sobre Big Tech, sobre isso que a gente está conversando aqui, e gente vai perder dinheiro. Isso não é interessante, né, de acontecer. Então, não temos educação midiática como regra. Não é curricularizada. Isso é um descalabro. A outra coisa que eu gostaria de falar, que a escola está refém, porque as famílias também não querem que isso seja discutido, muito também reféns de um discurso público, que isso não é coisa da escola discutir, isso é coisa da família. A escola não discute determinados assuntos e a gente proíbe como família ou espectro político que isso seja discutido, que é a questão da educação sexual, por exemplo, ou dos direitos humanos, porque a educação sexual é uma parte dos direitos humanos a que as crianças, adolescentes e jovens também têm acesso, ou deveriam ter, mas não estão tendo garantidos, né? Então, como quebrar tudo isso seria através da educação. E eu, como educadora, obviamente vou bater nessa tecla. Só existe um modo da gente fazer isso dialogado, passando pelos currículos escolares. Como é que a gente vai enfrentar essas violências sem educação para os direitos humanos, ou em direitos humanos, sem uma abordagem em relação ao letramento midiático que envolve educação sexual? Bom, se hoje a gente leva essa discussão para as escolas, se as escolas querem fazer essa discussão, elas não podem fazer essa discussão como regra. Elas são censuradas, para a gente usar um palavrão, né? Que é censura. Mas nesse caso acontece muito. As escolas estão sendo intimidadas. Meu filho não está aqui para discutir isso. E isso se discute na família. Quer dizer, tudo que diz respeito à humanização não pode ser discutido na escola. Bom, então a gente está muito mal, né, como sociedade. Eu não vejo modo de romper com esse problema, e quando a IA começar, né, com essas máquinas tecnológicas a trazer o pior sobre mentiras, né, sobre desinformação, a gente nem começou a ver. A gente acha que a gente está entendendo, mas nem está funcionando ainda na sua potência. Quando isso começar a acontecer para valer, a gente não tem o mínimo preparo dessa nova geração, e a geração que é da nossa idade ou mais velha, ela não quer fazer o debate, porque ela diz que isso é ideologização, isso é doutrinação, então não tem saída para uma prevalência democrática, pelo diálogo, pela conscientização das crianças, que não passe pela escola, mas a escola está travada. E eu estou te falando isso como professora de estágio, como professora que está em contato direto com a escola básica. Então, não só lá, mas na universidade também, é muito difícil fazer certos debates hoje, porque tudo é doutrinação. Tudo que for falado em termos desse modo de descortinar a lógica de mercado e tudo que se vende como bom, não sendo, porque vai afetar socialmente. Bom, se isso não pode ser discutido porque é doutrinação, não temos escola. É uma sociedade que fez das escolas reféns do debate, né? Então as crianças estão em risco. O nosso projeto, talvez de civilização, de não barbárie, esteja em risco, né? E eu acho que eu não sou exagerada quando eu falo isso. É que não tem projeto para conter o avanço disso que a gente está vendo. Por exemplo, erotização, por exemplo, a vulneração mais ampla de direitos, que aí não é só erotização, né? E assim, possível também a gente lembrar, né, que existe uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Quer dizer, talvez o que a princípio é visto como uma coisa positiva, vamos proibir a entrada de celular na escola para fazer o aluno prestar atenção na aula. Talvez é uma oportunidade que se perca de discutir o uso consciente da tela. Acho que talvez seria, não sei, minha opinião, talvez seria o inverso, né? Favorecer a entrada dos celulares e fazer do ambiente escolar um espaço para que o jovem e a criança aprenda a usar o celular de forma consciente para escapar dessas armadilhas, mas ao invés disso o que acontece é a simples proibição. Não pode e acabou. Não tem discussão, não tem diálogo,
né? Eu queria que a senhora falasse sobre isso também. Eu compartilho da tua leitura, embora eu reconheça que, obviamente, uma sociedade sem essa quantidade de celulares nas mãos das crianças seria uma sociedade mais favorável a outros aspectos democráticos que a gente poderia desenvolver, menos riscos para as próprias crianças e jovens. Mas o fato é que a nossa realidade, melhor dizendo, é assim. Chegamos assim. Repito, como chegamos, não vamos recuperar, mas, né? Estamos assim, os celulares existem. Então, eu concordo com você que mesmo que numa ideia utópica de que a sociedade poderia agora recuar, por que os adultos mantiveram os celulares e as crianças é que ficam sem numa decisão unilateral? Porque nós cuidamos das crianças. Então, eu acho que você pega a essência do problema. Nós precisamos cuidar das crianças, sem dúvida. Os celulares são um ponto de risco? São, mas como a gente vai fazer isso? A gente fez sem participação das crianças. A gente negou o direito político das crianças se manifestarem. E crianças, quando eu digo, eu estou falando de adolescentes, jovens, né? Não participaram do debate. Isso revela mais do nosso punitivismo, mais do nosso adultocentrismo, porque eles se sentiram punidos. Mesmo que a gente não quisesse punir, muitos se sentiram punidos. Como assim só a gente não pode usar? Tá todo mundo usando. É porque eles gostam da gente, porque eles querem nosso bem, mas eles não estão entendendo isso tão bem assim, né? Embora alguns e algumas reproduzam esse discurso. Mas a gente não dialogou, a gente não fez isso com assembleias, a gente não fez isso trazendo as expressões deles e delas, né? Então me preocupa muito. 2, como você trouxe, o uso pedagógico foi colocado de lado. Bom, então se a escola não vai fazer, se na escola não pode ter o celular, o que a gente vai trazer no lugar disso que dê conta da educação midiática? Então, não saber lidar e você proíbe. Quando você não sabe lidar com alguma coisa, você simplesmente proíbe para alguns, porque outros vão continuar usando. E esses que você não consegue proibir. Então, eu acho que é polêmica essa leitura, mas como ela não é simplista, eu gosto de recuperar. Eu acho que ela revela um problema que ficou para trás, um problema que a gente não quis enfrentar, e acho que agora o Felca, trazendo o que ele traz, põe isso de volta no debate. Por que a gente resolveu proibir simplesmente sem a participação das crianças e sem pensar na dimensão política pedagógica, né? O que a escola pode, oferecendo outra coisa no lugar. Então, nada foi feito. Está muito errado do meu ponto de vista. Por esses 2 motivos, pelo menos. Bom, a gente tem visto o Congresso falando, né, muito sobre essa questão. Tem até batizaram como Lei Felca, como se não existisse, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já existe um estatuto, já existem regras, já existem normas que podem ser seguidas. Basta que as autoridades, as pessoas diretamente envolvidas apliquem isso, né, e tirem do papel. O que a senhora acha da postura do Congresso? Quer dizer, algo realmente importante a ser debatido em Brasília, apesar de já existir o ECA, né? Ou é uma coisa simplesmente oportunista, com uma cortina de fumaça para esconder outras questões que estão, né, urgentes lá em Brasília atualmente? Eu acho que a gente precisa considerar que nunca é tarde demais. Eu faria primeiro uma leitura generosa desse assunto ter voltado. Que bom que voltou, que bom. Num Congresso que não tem pautado isso para além dos projetos de lei, de fato, um ou outro. Isso não é um problema para o Congresso, esse atual Congresso. E eu acho que os fatos recentes podem ajudar nessa compreensão, né? Um Congresso que está preocupado com anistia, um Congresso que está preocupado com liberação das verbas orçamentárias, uma série de outras preocupações que não são as preocupações do âmbito da sociedade civil, né? Então, eu gostaria de registrar isso, que não era uma preocupação de fato e agora vira uma questão, muito provavelmente, porque o Congresso também se sente acuado diante de uma demanda dessa monta, né? Então, que bom. Nunca é tarde. Vamos dar esse voto para o Congresso que está trazendo uma pauta importante.
Agora, é claro que a gente não é ingênuo, não poderia ser ingênuo a ponto de não perceber as movimentações que estão sendo feitas lá agora e que são de muito oportunismo, sim, de instrumentalização das crianças, de novo, para uma determinada pauta. Assim, eu queria trazer nominalmente o que eu vi nos jornais sobre o Senado. Então, por exemplo, a senadora Damares Alves criando uma CPI para trazer isso à tona. O senador Flávio Bolsonaro querendo trazer também o Felca para debater lá. Então, é claro que isso vai virar moeda de troca eleitoral. Eleitoreira, no pior sentido possível. Então, poderia ser muito interessante que isso viesse à tona. Como isso virá, por exemplo, através de uma CPI, eu não consigo ver outra coisa que não seja oportunismo político. Por quê? Porque os dados são muito robustos. Você não precisa de CPI quando você tem os dados na mesa. Os dados gritam. Você tem N fontes sobre violação dos direitos das crianças. Pegar o que sai na Anistia Internacional, aqueles relatórios dos direitos humanos em nível internacional, quer dizer, não faltam dados. Não é uma surpresa. Quando o Congresso reage como se fosse uma grande surpresa, é para a gente ficar com os dois pés atrás, né? Então, eu toco nominalmente nesses senadores, por exemplo, porque com essa forma de pensar a infância que eles trouxeram para o debate político, essa dimensão, essa questão, foi muito em termos da ideologização e da doutrinação. Então, veja bem, a conta não fecha, não pode fechar. Se eles criam uma discursividade e uma forma de movimentar o imaginário social de que as crianças estão em risco e que as escolas colocam as crianças em risco quando elas dão informação, porque elas estão sexualizando precocemente. De novo, vamos pensar na educação sexual. Por que não podia ter discussão da educação sexual? Não, de jeito nenhum. Minha criança, minhas regras, né? A criança é da família, o direito dos pais, quem fala disso são os pais e não a escola. Então, esse espectro político vai mobilizando toda a sociedade em termos do que ficou configurado como pânico moral. Então, as crianças estavam sendo vulneradas por grupos que tentavam fazer essa discussão. São grupos doutrinadores, supostamente, que violavam ideologicamente a pureza das crianças. Então, não pode fazer esse debate porque as crianças estão sendo violadas nessa perspectiva que eles apresentam. E agora, também não querem que se regulem as redes sociais, que essa é uma coisa que também aparece. Tem uma coisa aí que realmente não vai fazer fechar a conta. O problema não é novo, parece novo. Quando você vai discutir o problema, é um problema que vinha sendo debatido numa outra chave analítica, que é as crianças estão sendo vulneradas por grupos ideólogos, grupos que querem tirar a pureza das crianças. Por isso a gente não pode discutir direitos humanos, educação sexual e tudo mais nas escolas. Isso é prerrogativa das famílias, dos pais. Ok. E agora não pode regular a rede social. Então, assim, se não pode regular a rede social, por exemplo, e se não pode debater isso na escola, eu só posso julgar como sendo um verniz democrático, né, de um debate legítimo que não é legítimo. Porque as raízes do problema, as raízes da violência contra as crianças, elas não estão vindo à tona. Elas não podem vir. São grupos que impedem, são grupos que têm impedido o debate democrático, de fato, que têm sequestrado os direitos políticos das crianças. Quando você não deixa a criança ter informação, e é claro que a gente tem que proteger as crianças junto quando vai dar informação, não é de qualquer maneira que dá informação, é óbvio, mas enfim, você nega a informação de um lado, cria um imaginário popular, social, de que as crianças estão sendo vítimas de doutrinação, não pode dar educação sexual, midiática, e aí não pode regular a rede social. Então, se você vai debater, vai fazer uma CPI, para quê? Para levantar dados que já foram levantados por organismos multilaterais, não só nacionais, de fragilização dos direitos humanos, que comprovam a fragilização dos direitos humanos das crianças, principalmente. Então, sim, que CPI é essa?
Pois é, que CPI é essa, que Brasil é esse, né? Que adultos são esses, né, que cuidam das crianças e dos jovens atualmente no Brasil, né? Para a gente ir finalizando, professora, eu queria que talvez a senhora quisesse fazer algum comentário sobre algo que a gente não tocou aqui no nosso bate-papo, que a senhora considere importante falar. Fica à vontade, o microfone é livre. Tá, Fábio, super agradeço mais uma vez a quem nos acompanha, a você, a SEC aqui da Unicamp pelo convite. É um debate delicadíssimo, em pouco tempo a gente consegue trazer alguns elementos mais da superfície, né, sobre isso. Não é uma discussão que se esgotaria aqui em absoluto, não pretendia fazer isso e não daria conta, né, mas eu acho que a gente trouxe alguns elementos importantes para a gente se debruçar, pelo menos para um recomeço nesse debate, concordando com você que as crianças brasileiras estão muito mal cuidadas, muito invisibilizadas, sempre como regra, e quando a gente resolve olhar é dessa maneira, né, de cima para baixo, determinando regras e criando mais conflitos para a vida cotidiana delas. Por exemplo, quando a gente fez isso com os celulares e outras tantas definições que a gente tem feito, encaminhamentos. Eu acho que, por fim, sem querer encerrar mais uma vez, mas precisando, né, dizer dessa posição que as escolas e as universidades têm tido, que é uma posição de sequestro do debate. Então, se nós não podemos fazer essa discussão, tomara que mais youtubers façam, porque nós não temos podido fazer. Tentamos, lutamos por, muita gente tem tentado, não estou dizendo aqui que isso tenha desaparecido. Nós fazemos nosso trabalho todo dia nesse enfrentamento, mas como regra existe uma colocação de professores, professoras como inimigos do país, justamente porque tem tentado debater tudo isso. E que vai explodir, já explodiu, no sentido de que as crianças já foram vulneradas e outras tantas estão sendo agora, nesse momento que a gente está falando, né? Então, queria só lembrar disso, para a gente enfrentar um debate que é muito mais complexo e que a gente não tem conseguido fazer em nome de uma cegueira social, né, que tudo leva sobre a tal polarização. Então, é uma coisa que nos inviabiliza qualquer movimento realmente em defesa das crianças, e talvez a gente continue pagando esse preço tão alto, vendo o que a gente está vendo com as crianças. São nossas, né? No sentido não da posse, mas do que a gente tem de melhor como humanidade, nesse sentido que eu coloco. Então, retomo Mandela. A sociedade se dá a ver pelo cuidado ou não que ela tem com as infâncias. O Brasil está se revelando, né, de novo. Poderia ter sido revelado há muito tempo, vem sendo... podia acontecer essa revelação nesse sentido, mas agora aparece. Então, eu acho que é isso. Olhar para o espelho e ver essa cara feia que a gente tem com relação às crianças, o que a gente tem feito com as crianças. Certo, queria agradecer mais uma vez, então, a presença da senhora, a disponibilidade de conversar com a gente aqui. E, bom, a gente bateu um papo muito interessante, muito importante, que essa conversa continue, reverbere, se multiplique e que nós finalmente tenhamos a consciência de que é preciso dar voz para as crianças e para os adolescentes e conversar com eles ou dialogar, entendê-los de igual para igual, não de cima para baixo. Acho muito importante. A gente conversou aqui com a professora Heloísa Lins, da Faculdade de Educação da Unicamp, e ela também é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp. Mais uma vez, muito obrigado, professora, mais essa edição do podcast Um Tema. Abraço a todos e até a próxima.